depois dessas 3 aulas anteriores maravilhosas apresentadas pelos meus colegas. E hoje a gente vai falar sobre movimento contemporâneo, encarceramento em massa e violência policial. O conteúdo da aula de hoje vai passar pelo início do nascimento da penalidade moderna, nascimento das prisões, o sistema penal no Brasil, uma análise geral que vai estar na minha fala sobre o criminoso e o bandido, que é entendido como inimigo social, a prisão no Brasil, a política de drogas e o encarceramento em massa, e também a polícia no Brasil e a violência policial, para a gente chegar no movimento negro e a pauta do genocídio. Eu estou fazendo essa retomada sobre o nascimento da penalidade moderna, o nascimento das prisões, o sistema penal no Brasil, para a gente entender um pouco sobre por que essa pauta é tão importante para o movimento negro e por que essa pauta é muito importante para a formação do Estado brasileiro e para a gente pensar atualmente nas políticas de segurança. A gente está em anos de eleição e vários candidatos estão propondo algumas políticas de segurança e eu acho interessante a gente ter uma visão crítica sobre isso também. E a gente entender a relação do movimento negro e da raça no Brasil com isso. Por isso que eu vou fazer essa retomada inicial. Bom, começando com o nascimento da penalidade moderna, eu vou falar um pouco dos livros do Rush Kirchheimer, que são 2 teóricos alemães. Eles são da tradição marxista, então eles têm uma análise muito materialista, histórica, sobre o nascimento da penalidade moderna, mas também vou falar um pouco do Foucault, com o livro dele Vigiar e Punir, e também a Angela Davis, que é uma grande ativista norte-americana e teórica também, que escreveu Mulheres Recicladas e Estarão as Prisões Obsoletas, e ela também é abolicionista penal. Então, ela tem uma análise muito interessante sobre as prisões, inclusive a relação das prisões com o racismo nos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouco também sobre isso no Brasil. Bom, começando um pouco com o nascimento da penalidade moderna, o nascimento das prisões, do direito moderno, do Estado moderno, etc., aconteceu na Europa. Então, por isso que todo esse contexto inicial eu vou estar falando sobre um contexto europeu. Então, no início, lá no século XIV, XV, quando começou a acontecer algumas transformações econômicas, quando a gente começou a ver uma classe média emergente, que a gente depois denomina essa classe média de classe burguesa, a gente vê uma necessidade que essa classe média demanda de ter uma administração do Estado um pouco mais incisiva. Então, eles acabam demandando leis criminais mais duras, uma administração burocrática do Estado um pouco mais central, porque naquela época a gente ainda não tinha um Estado moderno, com direito, com as instituições modernas, ainda era todo aquele Estado que a gente falava do soberano, do rei, não eram os Estados republicanos que vieram depois das revoluções burguesas. Então, eu trouxe uma citação aqui do Rush Kirchheimer, do livro deles, Punição e Estrutura Social, que é muito interessante para entender sobre o nascimento da penalidade moderna, e eles falam que a transição ao capitalismo entre os séculos XIV e XV levou à criação de leis criminais duras, dirigidas contra as classes subalternas. Então, nesse período, já havia uma relação conflituosa entre as classes do Estado. Acho que sempre houve, mas à medida que o tempo foi passando, essas relações a gente vai ver que elas foram se intensificando, principalmente no conflito entre 2 classes, os proletários e os burgueses. Bom, no século XVII, um pouco depois do século XIV e XV que a gente estava falando, a Europa começou a entrar, alguns países da Europa, como a França, a Alemanha, eles começaram a entrar em uma crise com uma mão de obra escassa. Então, os donos de propriedade, donos que tinham algumas pequenas empresas, eles começaram a demandar do Estado com que algo fosse feito para que eles não sofressem com essa mão de obra escassa. Porque naquela época tinha esse entendimento de que se precisava de uma grande massa de mão de obra, e era uma mão de obra extremamente barata.
eram pessoas que trabalhavam em condições horríveis de trabalho, quando não existia absolutamente nada de leis trabalhistas, pessoas que trabalhavam incessantemente, em condições muito precárias, eram crianças trabalhando, mães trabalhando, grávidas, e a expectativa de vida desses trabalhadores era muito pequena. Então, nesse contexto todo, eles ainda queriam com que as pessoas trabalhassem até morrer, né? Então, a gente tinha essa concepção de que era preciso toda essa massa proletária ao serviço da produção, a serviço de toda essa burguesia emergente, de todos esses proprietários de empresas emergentes, e eles então começaram a se organizar, se aproximar do Estado e demandar que o Estado fizesse alguns tipos de ação para que eles tivessem esse exército de reserva. O exército de reserva ele é muito importante, porque ele também vai ser um controle, inclusive, dos salários e de manifestações que os proletários podem fazer, que os trabalhadores podem fazer. Porque o exército de reserva, quando você tem uma grande massa de pessoas que não estão trabalhando, ou seja, não estão recebendo remuneração para a sua vida, para ter uma casa, para ter um alimento, quando você não tem esse exército de reserva, uma pessoa ela pode, às vezes, demandar salários mais altos, ela pode, às vezes, fazer com que manifestações e revoltas contra o dono dessa empresa que ela trabalha, exigindo com que seja feito uma mudança para que, pelo menos, ela tenha um pouco mais de condições de vida, de condições melhores de trabalho. E quando você não tem esse exército de reserva, e quando você tem esse exército de reserva, na verdade, você tem pessoas que elas trabalhariam por salários muito reduzidos, trabalhariam com condições de vida muito precárias. Então, quando você tem esse exército de reserva, você garante com que os salários podem ser reduzidos, com que você não tenha que investir muito no bem-estar dos trabalhadores, e com isso você não tem tantos gastos e você pode, inclusive, aumentar o seu lucro. Por isso que o Ruskisheimer chega na conclusão de que a política salarial era orientada pelo princípio de que um país não poderia tornar-se rico se não dispusesse de uma grande quantidade de habitantes empobrecidos, forçados a trabalhar para sair da pobreza. E aí no século XVII, ainda no século XVIII, quando começou a acontecer esses conflitos muito fortes entre essas duas classes emergentes, a burguesia e o proletário, a gente cria uma situação em que a burguesia se aproxima do Estado e o proletário fica a Deus dará. Fica justamente com sua própria força de trabalho, seu próprio corpo, para tentar resistir a todas essas mudanças que vinham acontecendo. E nesse período, juntamente com essas mudanças que vinham acontecendo na materialidade, com essas mudanças que vinham acontecendo com o nascimento das indústrias, com a mudança no trabalho, também vinham acontecendo mudanças no plano das ideias, porque a ideologia liberal, a ideologia do Estado moderno, ela também é muito importante para a manutenção dessa ordem em que existe essa classe pobre e que existe essa classe burguesa. Então, começou-se a ter um entendimento de que o trabalho seria uma vocação. Isso é muito importante para o sistema capitalista, por ver o trabalho enquanto uma vocação, ver o trabalho enquanto a peça mais importante das nossas vidas, porque isso cria também uma massa de pessoas indesejáveis, que são aquelas pessoas que não trabalham, aquelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de trabalho, os desempregados, ou então as pessoas que vivem da mendicância. E essas pessoas vão começando a ser essas massas indesejáveis que vão se tornando um inimigo social. E é importante entender essa criação do inimigo social no imaginário, porque as pessoas acabam por ter uma aversão a essas pessoas, acabam por achar que essas pessoas atrasam a sociedade, que elas não contribuem, que elas são o que a gente chama, inclusive até hoje, de vagabundo.
Então, começou a ter uma criminalização dessas pessoas. E, à medida que foi se constituindo as instituições penais, elas começaram a se tornar para essas pessoas, como uma forma de vigiar e de controlar essa massa pobre, essa massa que não tinha tanto acesso, que não era uma classe média e nem uma classe burguesa. Eu trouxe aqui uma imagem de um filme que eu acho muito interessante, que é o filme do jovem Marx, porque quando Marx estava começando a sua vida política, ele escreveu um texto que hoje está publicado pela Boitempo como Os Despossuídos. E esse filme, o Jovem Marx, começa justamente com um trecho desse texto. E é interessante porque nesse texto o Marx faz uma análise sobre a discussão que os deputados estavam fazendo em uma assembleia na Prússia, que era a antiga Alemanha. Hoje a Alemanha, antigamente era a Prússia. E esses deputados estavam fazendo uma discussão sobre se eles iam criminalizar ou não o ato dos camponeses coletarem madeiras secas do chão de florestas. E por que eles estavam pensando isso? Porque os burgueses daquela época que tinham relação muito próxima com esses operadores do Estado, que são os deputados, eles estavam demandando com que isso fosse feito, porque na mente deles, essas terras, essas florestas, que também eram um lugar assim que esses camponeses habitavam, que eles frequentavam cotidianamente, era propriedade privada deles, porque estava escrito em um papel que aquilo era propriedade deles, então não podia haver a presença de qualquer pessoa que não fosse autorizada por eles, e muito menos coletando madeira seca do chão, que na visão deles era completamente deles, e mesmo que eles não fizessem nada, mesmo que essa madeira continuasse seca no chão, eles não permitiriam que qualquer outra pessoa coletasse essa madeira. Mas os camponeses, isso era um costume muito antigo, coletar a madeira do chão, porque a madeira é ela que você acende fogão, que você se esquenta no frio, que você faz a sua comida. Ela é muito essencial para a reprodução da vida dessas pessoas. Então, eles continuaram coletando essa madeira, a partir de um ponto em que guardas contratados por esses burgueses, pelos proprietários dessas terras, começaram a vigiar essas pessoas, inclusive punir. E aqui tem a imagem de dois guardas em cima de cavalos, e essa é a cena inicial do filme, que eles estão correndo para expulsar esses camponeses do lugar, e eles estão batendo com bastões, etc., expulsando eles a todo custo. Então, uma coisa que era muito costumeira, uma coisa que era muito natural para esses camponeses fazerem, que era justamente algo que eles precisavam para a reprodução da vida deles, acabou por ser criminalizado pelas leis que começaram a ser instituídas e começaram a ser legisladas na Prússia Antiga. Isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente compreende o nascimento de todos esses conflitos das classes, sobre a criminalização da classe pobre, a gente começa a entender também como que as instituições penais se formaram e por que elas se formaram. Então, no século XVIII, houve o surgimento das casas de coerção. Se eu não me engano, elas foram na França. Essas casas de coerção, elas eram locais em que essas massas indesejáveis, ou seja, as pessoas que não trabalhavam, elas eram recolhidas, simplesmente levadas para essas casas de detenção, elas eram encarceradas nessas casas, aprisionadas, para que elas fossem se tornar trabalhadores ativos. Isso era muito interessante para as pessoas que detinham de pequenos comércios, indústrias, etc., quando estava nascendo toda essa questão, quando estava ocorrendo a Revolução Industrial, que a gente conhece. Isso era muito interessante, porque ali nas casas de coerção era uma massa que era um trabalho muito barato. Era muito melhor você fazer uma parceria com casas de coerção, ou então você contratar esse trabalho, que é um trabalho muito precarizado e muito barato, de pessoas que estavam lá forçadas, fazendo um trabalho forçado,
do que você contratar um trabalhador e pagar, às vezes, salários mais altos e aumentar o seu gasto, né, na sua produção e, consequentemente, diminuir o seu lucro. Então, nesse momento, o nascimento das casas de coerção se relaciona muito com o nascimento das penitenciárias. Após um tempo, as casas de coerção se transformaram nas penitenciárias. E as penitenciárias, no início, elas começaram com uma ideia de que elas iam remodelar os hábitos e a alma das pessoas. Porque justamente desse nome que ela se origina, da penitência, que inclusive tem uma relação muito próxima com as religiões cristãs, se tem a ideia de que a pessoa que está presa, de que a pessoa que vai presa, vai para esse local para ela se reformar completamente. E para de lá ela sair uma pessoa que às vezes não cometeria os mesmos atos que ela cometeu anteriormente, que sairia uma pessoa completamente diferente, que sairia realmente uma pessoa que teve a sua alma reformada e voltaria para a sociedade aberta, enfim, para viver entre todos nós. Porém, isso faz parte de uma ideia que foi sendo criada juntamente com o iluminismo e com o nascimento do direito penal moderno. Nessa época, começou a existir nos planos das ideias, igual eu estava falando, esse tipo de ideia que começou a ser tão difundido que parecia muito natural. É muito natural se pensar que uma pessoa vai para a prisão para ela sair de lá uma pessoa melhor e para ela não cometer os atos que ela cometeu anteriormente. E o encarceramento, ele também dava ao ser humano, aos cidadãos e etc., a certeza de que uma punição seria feita, de que essa pessoa que cometeu um ato errado, ela receberia uma punição e, por isso, ela ia aprender com seus erros e voltar uma pessoa completamente diferente. Toda essa noção foi criada justamente nesse período do século XVIII, com o surgimento dessas ideias iluministas e do direito penal moderno. Então, foi toda uma série de teóricos que começaram a pensar e começaram a escrever códigos penais, o Código Penal moderno. E a gente chega, então, na perspectiva da Angela Davis. Angela Davis é uma militante abolicionista, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre o que é isso, mas o ponto interessante que ela traz para a nossa discussão sobre prisão é que ela conversa com a gente sobre como que a prisão ela é encarada como algo inevitável, como algo extremamente natural, como algo, às vezes, inquestionável. Às vezes a gente vê uma pessoa sendo presa, a gente recebe notícias cotidianamente sobre encarceramento em massa, sobre diversas violações de direitos humanos dentro das prisões, mas às vezes isso nem é questionado, às vezes a gente pensa que às vezes é assim mesmo, ou então às vezes uma reforma bastaria para essas pessoas viverem em condições melhores, e ela começa a se questionar por que essas prisões, por que as prisões são consideradas algo tão natural em nosso tempo, sendo que ela nem sempre existiu, e sendo que ela foi criada justamente para o controle, a vigia dos corpos de pessoas pobres e, inclusive, racializadas, que é esse ponto que ela traz para a discussão. Um conceito muito importante da Angela Davis também, para a gente entender, é o conceito de complexo industrial prisional. Como eu venho falando aqui, desde o início da aula, existe uma relação muito próxima entre a indústria e a prisão. A prisão, ela é um modelo que emerge no sistema capitalista. Cada sistema de produção vai ter o seu modelo próprio. O sistema escravista vai ter um modelo de punição escravista, como a gente vai ver depois. E o sistema capitalista vai ter esse modelo de punição, que é o modelo das prisões. Então, ela fala muito sobre essa relação do complexo industrial prisional, porque, inclusive, em um documentário muito interessante de vocês assistirem, que é o 13ª Emenda, que está na Netflix, eles mostram sobre essa relação da indústria com a prisão hoje, sobre como nos Estados Unidos é extremamente propagado
que os presos trabalhem, e eles trabalham por salários muito reduzidos. É uma mão de obra muito barata. Então, para uma empresa, é muito melhor ela contratar uma mão de obra muito barata do que ela, às vezes, pagar mais dinheiro para um trabalhador que possui uma carteira assinada, que está protegido pelas leis trabalhistas e etc. Então, tem essa relação muito próxima das indústrias com as prisões hoje, como sempre teve também no passado. E também tem algo que a gente discute muito aqui no Brasil sobre o fornecimento e a relação que as indústrias têm com as prisões no fornecimento de, por exemplo, alimentação. Às vezes tem um debate sobre a privatização desse tipo de serviço, em que a indústria forneceria alimentação, produtos de saúde, etc. Teria essa parceria. Enfim, são discussões bem amplas que a gente pode fazer depois. Mas a Angela Davis, quando ela vai tratar sobre as prisões e a escravidão, ela fala sobre os códigos negros e a prisão nos Estados Unidos. Os códigos negros eram códigos que existiam antes, inclusive, da abolição da escravidão, que cerceavam o direito de ir e vir e qualquer hábito, costume da população negra nos Estados Unidos naquela época. E depois da abolição, isso continuou sendo vigente, com a criminalização de costumes, gestos e da cultura negra norte-americana como um todo. E por isso as prisões elas começaram a ser realmente uma reprodução da escravidão, daquele sistema escravocrata. Eu trouxe essa citação desse livro da Angela Davis, Estarão as Prisões Obsoletas, que acho que é muito interessante para a gente pensar realmente sobre essa naturalidade que a gente enxerga a prisão em nosso tempo, e também da gente, às vezes, possuir uma postura um pouco mais crítica sobre isso. Ela diz: a prisão, dessa forma, funciona ideologicamente como um local abstrato, no qual os indesejáveis são depositados, livrando-nos da responsabilidade de pensar sobre as verdadeiras questões que afligem essas comunidades, das quais os prisioneiros são oriundos em números tão desproporcionais. Aqui eu trouxe duas imagens, que é a imagem de uma plantation, a imagem de uma prisão norte-americana cotidiana, porque a Angela faz essa relação do trabalho forçado das plantations se tornou um trabalho forçado nas prisões. Teve essa transição que aconteceu do sistema escravista para esse sistema capitalista neoliberal baseado na punição via encarceramento. Por isso que eu trouxe essas duas imagens. Então, quando a gente vai pensar o sistema penal do Brasil, eu acho interessante, inclusive, trazer a experiência dos Estados Unidos, porque a gente tem muitas diferenças, mas às vezes a gente também tem muitas similaridades. E acho que a Angela Davis é uma teórica excelente para a gente falar sobre isso. Entrando um pouco sobre o sistema penal no Brasil, eu trouxe duas reflexões da Lélia Gonzalez e do Clóvis Moura. A Lélia Gonzalez, ela tem esse conceito de América Latina, falando sobre como que a América Latina ela é construída com base na exclusão de povos negros e indígenas, com base no trabalho de povos negros e indígenas, na exclusão, e também hoje a gente pode falar no controle, na vigia, inclusive no encarceramento desses povos. E o Clóvis Moura, ele traz a raça enquanto um mecanismo de dominação. Isso é uma noção muito interessante dele, que inclusive um historiador camaronês, que chama Achille Mbembe, também traz. Ele fala que o surgimento da raça a raça surgiu justamente como um mecanismo de dominação de povos. Então, a gente começou a entender a raça, porque a raça nem sempre existiu novamente igual às prisões. A gente começou a pensar na existência da raça como uma forma de justificativa para a dominação de certos povos. Então, se inventaram aquelas teorias que, inclusive, o Uri falou na aula dele, de forma excepcional, sobre como que existiriam as diferenças entre pessoas com fenótipos diferentes, como existiriam diferenças além disso, né? As teorias eugenistas.
Então, o Clóvis Moura traz essa questão para a gente pensar a raça enquanto um mecanismo de dominação. E agora eu vou começar a falar um pouco também sobre a teórica Ana Flausina, que ela tem uma dissertação sobre justamente o sistema penal no Brasil e sobre como pensar ele de forma crítica e a partir da raça e do racismo. A dissertação dela tem o nome de Corpo Negro Caído no Chão, acho que eu coloquei também no nosso programa, e ela traz essa frase seguinte: fruto de uma colonização portuguesa de números exponenciais, responsável pelo extermínio massivo da população indígena e da mais impressionante empresa de tráfico e escravização dos povos africanos, o sistema penal brasileiro está vinculado ao racismo desde seu nascedouro. E a Ana Flausina, então, ela faz toda uma análise do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil república, inclusive do período da ditadura e também do período que a gente vive hoje, do neoliberalismo, sobre a punição e a relação disso com o racismo brasileiro. É uma dissertação excelente. Então, no Brasil colônia e no Brasil império, o que ela fala sobre, antes da abolição, como que a punição era formada? Ela era no âmbito privado, ou seja, era o senhor de escravizados que controlava ali as pessoas que ele escravizava. Eles entendiam que aquelas pessoas eram mercadorias e que eram, então, um investimento financeiro deles. Então, que eles precisavam controlar aquilo e ter tudo sob a sua vigia e o seu controle. Então, por isso, eles utilizavam de certas formas de punir, e essa forma de punição ela ficava mais centrada no âmbito privado. Existia também o âmbito público, com julgamentos, juízes, etc., porém, isso se centrava muito mais no âmbito privado, até porque, às vezes, se fosse para o âmbito público, corria o risco do próprio senhor dos escravos acabar perdendo sua própria mercadoria da forma que eles pensavam. Então, por isso, a gente via a formação de milícias, os capitães do mato e também os diversos aparatos de tortura que a gente, enfim, está careca de saber. A formação de milícias, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é sobre as histórias que a gente aprende sobre a história do Quilombo dos Palmares, mas, enfim, de vários quilombos em geral. Porque quando tinha a formação desses quilombos e quando muitas pessoas escravizadas conseguiam fugir, eles acabavam por criar toda uma massa de homens que iam em busca dessas pessoas para trazê-las de volta e forçarem o trabalho novamente. Então, tinha todo esse controle do direito de ir e vir dos negros naquele momento. Ainda no Brasil colônia e no Brasil império, teve a criação do Código Criminal, que foi o Código Criminal do período do Império Brasileiro, que preconizava a lei da vadiagem. Inclusive, eu coloquei até a imagem de pessoas em uma roda de capoeira, porque capoeira foi uma dessas atividades culturais negras que foi perseguida e criminalizada. Então, quando a gente teve a abolição da escravidão no Brasil, o poder brasileiro, o Estado brasileiro pensou, ok, agora que a gente tem uma massa de negros libertos e a gente não tem como controlar eles no âmbito privado da mesma forma que fazia, porque agora não existe mais senhor de escravos, não existe mais escravizados, como é que a gente vai fazer? Então, aí a gente pode ver também uma criminalização dos costumes dessas pessoas, porque assim era uma justificativa para as polícias, para esse início do nascimento das polícias, começarem a vigiar, a punir qualquer tipo de atividade da cultura negra, das pessoas negras. Então, por isso, era uma justificativa para a continuação dessa vigilância e para a continuação desse controle.
Então, a punição, ela passa do âmbito privado para o âmbito público nesse momento. Então, é o Estado que agora vai ter que pegar as rédeas desse sistema punitivo. Então, a Ana Flauzina pontua também na dissertação dela que a atividade policial, herdeira da truculência e do violentismo privado, garantia a superlotação de prisões e a limpeza das cidades. Quando essas pessoas quando a polícia abordava essas pessoas, elas acabavam por ser mandadas para as prisões, né? Assim como é até hoje. No Brasil República, a gente, então, tem a consolidação da prisão aqui no Brasil, e ela vai ser exatamente como a Angela Davis mencionou, que foi um processo nos Estados Unidos, justamente a continuação do controle dos escravizados na época, antes da abolição, no pós-abolição, qual que vai ser o mecanismo que a gente vai poder utilizar para a gente ter essas pessoas sob controle, inclusive continuar utilizando o trabalho delas e etc. A prisão. Na ditadura, uma análise muito interessante que a Ana Flauzina faz é que, além de toda a reestruturação das polícias, porque na época da ditadura, as polícias elas tiveram uma completa reformulação e teve a definição exata do que a polícia militar faria, do que a polícia civil faria, enfim, a polícia federal, bombeiros, etc., o exército. Então, teve toda uma reformulação na forma com que essas instituições iriam funcionar no Brasil. Isso é muito importante porque isso permanece até os dias de hoje, né? A forma com que a ditadura instituiu as polícias no Brasil e fez toda aquela reforma ainda permanece até os dias de hoje. Então, nessa época, teve um grande investimento em instituições penais, também teve investimento nesses processos investigativos, mas uma diferença que teve de antes da ditadura para o período da ditadura é que as forças policiais e essas instituições penais, elas não estavam voltadas somente à população negra e pobre do Brasil, mas também a todos aqueles que se opunham ao regime ditatorial. Então, elas também buscavam os comunistas, anarquistas e qualquer pessoa que se opusesse a esse regime. E para a gente entrar um pouco no Brasil mais contemporâneo, na penalidade do Brasil mais contemporâneo, eu trouxe a dissertação do Pedro Camargos, que é um colega nosso, lá do doutorado, ele está fazendo doutorado hoje na USP, e a dissertação dele é de nome Guerra ao Crime Organizado e a Polícia Criminal nos Governos FHC e Lula. Então, ele vai analisar as políticas do governo FHC e Lula no âmbito da segurança pública, o que foi feito durante esses anos, né, no sistema neoliberal contemporâneo. Então, nos anos de 1992 e 1994, a gente começa a ter uma grande expressividade das operações do Exército nas favelas do Rio de Janeiro e também uma remilitarização das Forças Armadas. Nesse período começa a ter um novo olhar para como que a polícia e essas operações policiais iriam se organizar. E o Rio de Janeiro aqui vai aparecer recorrentemente quando a gente estiver falando desses anos mais contemporâneos, porque realmente é um caso muito específico assim no Brasil. Mas é claro que situações parecidas acontecem em todas as outras cidades e estados, eu vou mencionar algumas aqui também. E nesse período também começou-se a pensar as drogas enquanto um problema urbano. E uma coisa que é muito interessante, novamente trazendo uma reflexão sobre os Estados Unidos, é que nessa época também, um pouco antes, quando a gente estava no período de Guerra Fria, tiveram algumas políticas nos Estados Unidos que eram voltadas justamente para a guerra às drogas. Daí começou a surgir toda essa discussão de guerra às drogas. E lá, o que se faz essa discussão é que o próprio Estado norte-americano
acabava por injetar drogas em comunidades negras, justamente para ter a justificativa de controle dessas comunidades. E também houve um enorme salto na forma de organização da polícia, de investigação, nascimento do FBI, etc. E muitas dessas coisas, às vezes, o Brasil acaba importando até hoje. Então, nesse período, no governo do FHC, no início dos anos 90, na verdade, teve a formação das milícias e das facções. A gente fala muito sobre a formação dessas milícias e das facções, realmente com o início no Rio de Janeiro, né? Com o início do Jogo do Bicho, e depois a gente vê o início das milícias e também o início das facções, como Comando Vermelho, enfim. E nesse momento, no governo do FHC, começou-se então a ter uma ideia de que era preciso ter um fortalecimento de uma repressão militarizada para o combate do crime organizado, né, dessa noção do crime organizado que surgiu justamente nesse tempo. Então começou a ter um grande investimento nessa área de segurança pública, investimento nas polícias, nessas medidas de inteligência, de investigação, de profissionalização desses policiais, enfim. E então foram criando leis de combate ao crime organizado, e nesse período teve uma grande expansão também do sistema carcerário, porque se demandava, então, com o aumento da repressão militarizada, com o aumento dessa repressão policial, essas pessoas elas iriam para as prisões, porque a polícia ela é um braço, né, da prisão, é o braço que está aí no nosso cotidiano, andando pelas ruas e fazendo policiamento. E no governo Lula, teve a aprovação da lei de drogas em 2006. 2006 foi um ano realmente muito emblemático no Brasil, com relação à segurança pública, porque também foi o ano que aconteceu os crimes de maio, que eu vou falar um pouco depois, no estado de São Paulo. Também teve um fortalecimento da Polícia Federal e um aumento enorme de operações policiais, desde investigação até mesmo a operação em favelas e comunidades. E também, claro, aquilo tudo que a gente sempre lembra, eu lembro exatamente de ver, de ligar na TV Globo, em qualquer canal de TV brasileiro aberto, e todos os dias escutar sobre as UPPs e sobre a entrada desse braço militarizado do Estado nas comunidades e favelas do Rio de Janeiro. Então, falando um pouco sobre a penalidade do Brasil, eu achei interessante a gente entender que essas políticas que houveram nos anos de FHC e Lula aumentaram muito o número de encarcerados e da violência policial no Brasil. E trouxe alguns números aqui, mas já falando que é muito complicado recolher esses números sobre o sistema penitenciário brasileiro, porque, por exemplo, o SISDEPEN, quem recolhe esses números são os agentes penitenciários que estão lá nas prisões e acabam fazendo certas coletas. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também faz, então, enfim, a gente acaba encontrando diversos números sobre as prisões no Brasil. Se vocês forem dar um Google, vocês vão ver que tem algumas diferenças, mas eu peguei alguns que são um pouco mais confiáveis ou mais próximos de uma realidade que a gente pode pensar. Eu trouxe, então, dados de São Paulo e do Brasil. Trouxe dados de São Paulo porque São Paulo é o estado que mais encarcera no Brasil, que tem atualmente 179 estabelecimentos prisionais, e 1/3 da população prisional brasileira está no estado de São Paulo. E para a gente pensar sobre a lei de drogas, é importante a gente entender que 40,21% em São Paulo estão presos por tráfico de drogas. Então, com a aprovação da lei de drogas, houve realmente um estouro no encarceramento brasileiro.
E no Brasil, a gente tem quase 1 milhão de pessoas presas, encarceradas. E nós somos, hoje, o terceiro lugar no mundo que mais encarcera, atrás de China e dos Estados Unidos. Nós temos 434 presos para cada 100 mil habitantes. Isso é um número exorbitante. São muitas pessoas encarceradas. 1.942 estabelecimentos prisionais. E o que eu acho interessante é que, inclusive, até esqueci de comentar aqui nesse slide, é que todas essas políticas foram direcionadas ao crime organizado, mas, ao mesmo tempo, não houve alteração, mas, inclusive, é um crescimento, né, das facções, do tráfico de drogas, enfim, porque realmente, como a gente pensa na criação das prisões e da polícia, a gente começa a entender um pouquinho que talvez o intuito dessas instituições penais não seja realmente o combate ao crime organizado, que também é uma questão a se discutir, né? O que seria esse crime organizado e por que hoje nós temos esse combate tão fervoroso a ele. Aí no Brasil tem um dado que é muito importante também de saber, que é 40,3% de presos estão sem condenações. Isso é muito significativo, porque isso é um grande número de pessoas que estão presas, e a maioria dessas pessoas que estão presas sem condenações são pessoas negras, que é um debate muito forte no campo da segurança pública sobre essas prisões provisórias. As prisões sem condenação, elas são majoritariamente delegadas a pessoas negras. Pessoas brancas não recebem tantas condenações, processos, assim, elas passam mais por processos penais, recebem uma sentença do que pessoas negras que são presas muito antes de, ao menos, se ter uma investigação, uma condenação e etc. 95,9% são homens e quase 30% estão presos por tráfico de drogas, que também é um número exorbitante. Agora aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre violência policial e racismo. Trouxe alguns nomes, porque claramente não tem como colocar nem 0,0001% de todos os nomes, ou então de todas as chacinas, de todos os crimes que o Estado brasileiro já cometeu. Então, eu trouxe aqui alguns para a gente lembrar, para a gente passar para essa parte sobre a violência policial e a gente entender um pouco sobre como que funciona essa dinâmica no Brasil. Trouxe aqui o Rafael Braga, que ele foi preso nas manifestações de junho de 2013, talvez vocês lembrem desse caso. Teve um movimento muito grande aqui no Brasil pela libertação do Rafael Braga. Acho que ele foi preso com pinho-sol, vinagre, etc., e foi acusado de terrorista. Teve a Cláudia Ferreira da Silva, que ela foi arrastada por uma viatura da polícia em 2014, no Rio de Janeiro. Alan de Souza Lima, que foi assassinado pela polícia, ele inclusive filmou o assassinato. Evaldo dos Santos Rosa, que recebeu 80 tiros em 2019 no Rio de Janeiro. Um músico que estava no seu carro, alvejado com mais de 80 tiros. João Alberto Silveira, em 2020, no Carrefour, de 40 anos, e Heloísa Gabriele, de 6 anos, no ano de 2022, em Porto de Galinha, que foi assassinada próximo à sua casa. Eu também trouxe algumas chacinas para a gente lembrar, alguns crimes enormes que o Estado brasileiro cometeu, que foi do Carandiru, em São Paulo, em 1992. Tem filmes, documentários, muita coisa falando sobre isso. Inclusive, tem um documentário muito interessante na HBO sobre o PCC, que fala também sobre o massacre do Carandiru. E é interessante ver lá também a perspectiva do Estado, porque, inclusive, nós temos operadores do Estado hoje que não consideram isso um massacre, mas sim uma ação de proteção do Estado e do cidadão brasileiro, que não foi um massacre. Enfim, é interessante ver também essas outras perspectivas que existem, né? E pensá-las também de forma crítica. A Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em 93, que jovens foram assassinados na frente dela. Favela de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, em 93 também, que policiais entraram encapuzados e começaram a assassinar pessoas. Os crimes de maio, em 2006, que eu mencionei anteriormente, no mesmo ano da aprovação da Lei de Drogas,
que foi novamente um massacre que aconteceu no estado de São Paulo, que muitas pessoas foram mortas no mês de maio, inclusive mês das mães, e daí que nasceu o movimento Mães de Maio, que eu vou falar um pouco mais no final. Também do presídio de Altamira, em 2018, no Pará, da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, nesse ano. E um dado importante que eu achei publicado pelo jornal Nexo é que 115 pessoas morreram em 10 chacinas do Rio de Janeiro de 2016 para 2021. São 10 chacinas durante esses anos que aconteceram no Rio de Janeiro, que é um número gritante. Realmente, o Brasil está em guerra há muito tempo. E agora a gente vai falar um pouco sobre a polícia militar e sobre a violência policial. A gente normalmente centra a nossa discussão na polícia militar, porque a polícia militar é responsável pelo policiamento ostensivo, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas não necessariamente é somente a polícia militar que faz essa violência policial. A gente viu recentemente a operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro, que acabou matando muitas pessoas. A gente viu a Polícia Federal matando um homem negro dentro do carro, asfixiado com gás. Então a gente percebe, acho que foi a polícia rodoviária, perdão, a gente percebe que todas essas polícias, federal, militar, rodoviária, civil, agora elas também estão fazendo esse tipo de operação e propagando esse tipo de violência, que é uma questão muito interessante, assim, porque às vezes essa operação militar normalmente é mais destinada à polícia militar e ao exército brasileiro do que essas outras polícias, mas está havendo uma modificação assim na segurança pública brasileira que é muito curiosa, inclusive, de ser observada, que as outras polícias, que as polícias no geral, elas estão ficando muito mais militarizadas e estão acabando por fazer muito mais operações assim do que anteriormente. Então, falando sobre a polícia militar especificamente, já que o papel designado a ela do policiamento ostensivo, esse policiamento ostensivo seria o trabalho que a gente vê a polícia fazendo cotidianamente nas ruas. Todo mundo já se deparou com uma viatura, com um policial, às vezes sofreu a abordagem policial. É justamente esse trabalho da polícia militar, de vigia das ruas da cidade. E nesse processo da vigia das ruas, desse policiamento cotidiano, eles estão realizando a procura de uma atividade suspeita. Mas é interessante se perguntar o que é uma atividade suspeita. E o que a gente encontra nos manuais do policial, ou então nos ensinamentos que os policiais recebem, é que essa atividade suspeita ela é feita pela fundada suspeita. Esse é o termo que eles utilizam. E essa fundada suspeita, ela é um conhecimento passado de um policial mais experiente para um policial recente sobre como realizar esse policiamento ostensivo e o que seria ou não suspeito. Não tem escrito o que seria essa situação, o que seria o sujeito suspeito, enfim. Até porque se tivesse, seria, acho que, uma coisa muito curiosa, enfim. Então, eles acabam passando esse saber, né, esse saber policial de uma geração mais velha para uma geração mais recente de policiais. Então, a gente se pergunta, quem é esse suspeito, né, no Brasil? Quem é esse suspeito que a polícia está sempre atrás, que ela está sempre procurando essa atividade, essa pessoa e etc. E esse suspeito no Brasil é o negro. Como eu disse anteriormente, e a Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, outros teóricos do movimentos, Ana Flausina já reforçaram, o negro ele é construído, então, como aquele a ser vigiado, a ser controlado. Então, por isso que, hoje em dia, nós temos uma maior quantidade de abordagem de negros do que de brancos. E a atividade desse policiamento ostensivo, depois que você encontra uma atividade suspeita, um indivíduo suspeito, você faz a abordagem nesse indivíduo.
a gente pode perceber que essa abordagem ela é mais realizada em negros do que brancos. Esse resultado faz parte de uma pesquisa muito interessante da professora Jaqueline Signoretto, da Universidade Federal de São Carlos, que ela constatou isso, que negros são mais abordados do que brancos no Brasil, e que essa abordagem ela é realizada também com muita violência, né? A gente pode ver relatos de diversos jovens negros que são abordados pela polícia. Inclusive, tem também esses dados mostrando que são jovens, a maioria são jovens negros, homens, e também periféricos, que sofrem essa abordagem. Então, a gente pode escutar os relatos dessas pessoas e perceber que essa abordagem é sempre feita com muita violência, muita truculência. Nessas abordagens também a gente pode ver que algumas resultam em mortes, em machucados muito graves. E, enfim, eu trouxe, inclusive, dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um pequeno printzinho aqui, falando sobre as vítimas de violência policial, que foram 43.117 mil vítimas entre 2013 e 2021. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E 84,1% das vítimas são negras. E, inclusive, a taxa de negros mortos pela polícia cresce a cada ano. E a taxa de brancos diminui a cada ano. Do ano de 2020 a 2021, se eu não me engano, cresceu 5% a taxa de negros vitimados pela polícia no Brasil. E o que esse policial fala, né? Nessa pesquisa da Jaqueline Signoretto, ela aponta algumas declarações de policiais interessantes para a gente pensar. Que os policiais, eles não admitem que há uma discriminação via raça, mas eles admitem que há, sim, uma discriminação via classe, que pode haver uma discriminação via classe, mas não via raça. E quando é questionado o que é essa discriminação via classe, eles descrevem justamente elementos que eles procuram nos indivíduos, que são elementos da cultura negra, da cultura periférica brasileira. Então, às vezes, é a forma de vestir, a música que gosta, a forma de andar, a forma de falar, que isso também são marcadores raciais no Brasil. E tem uma pesquisadora excepcional que chama Denise Silva, ela é formada aqui no Brasil, brasileira, mas atualmente ela dá aula no Canadá, e ela fala um pouco sobre a formação da raça no Brasil, e ela diz que, essa citação que está aqui embaixo, que a noção de raça no Brasil constrói a ideia do negro e o mestiço brasileiro como sujeitos sociais patológicos, e seus corpos e espaços urbanos que habitam como significantes da ilegalidade. Ou seja, a periferia, as comunidades, as favelas seriam esses espaços urbanos que os negros habitam, seriam os espaços que devem ser vigiados, que devem ter o exército lá dentro fazendo diversas operações, a polícia. É assim que o Estado age atualmente, é assim que o Estado pensa e que ele se reproduz. Trouxe alguns dados que eu vi essa semana, inclusive, do Observatório de Segurança, da rede de Observatório de Segurança, que é excelente, eles fazem pesquisas excelentes. Eles fizeram pesquisa nesses estados da Bahia, do Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, e eles constataram que foram registradas em 2 anos 20.243 ações de policiamento, com 1.989 mortes. A maioria de patrulhamento, depois das operações policiais que a gente já vem discutindo, e, por fim, as ações de combate do coronavírus. É um número assustador de ações de policiamento que ocorreram nesses 2 anos, de 2020 a 2022, e a Bahia foi o estado mais letal em ações de policiamento durante esse período. Agora a gente entra um pouquinho sobre a relação do movimento negro e da pauta do genocídio. Com tudo isso que eu falei aqui anteriormente, era para pensar sobre como que essa pauta é central para o movimento negro hoje, e também a gente vai ver como que ela sempre foi abordada dentro dos movimentos negros brasileiros.
quando a gente percebe quais que são as ações das prisões e das polícias no Brasil, a gente percebe o porquê que isso deve ser amplamente discutido, pautado e está na nossa boca todo o tempo para falar sobre essas atrocidades que o Estado brasileiro continua cometendo. Bom, esse termo genocídio que a gente utiliza muitas vezes para falar sobre o genocídio da juventude negra via essas instituições do Estado, um segundo. Ele vem do livro do Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, um processo de racismo mascarado, que nas últimas aulas já falaram um pouquinho sobre ele, sobre o Abdias. O Abdias, nesse livro, ele então busca falar um pouco sobre o lugar do negro no imaginário social. Não é centralidade nesse livro a violência policial, o encarceramento e etc., mas sim pensar o genocídio do negro brasileiro de uma forma mais ampla. Então, um dos pontos centrais desse livro é a crítica ao mito da democracia racial e também a denúncia das diferenças que existem entre negros e brancos, sobre acesso à educação, sobre mortalidade, desemprego, etc. E o Abdias vai entender esse genocídio que ele diz no livro enquanto um processo. Na época que ele escreveu esse livro, no censo anterior e no censo acho que foi próximo à escrita do livro, ele percebeu que houve uma diminuição muito significativa da quantidade de porcentagem da população negra no Brasil. E também nessa época a ditadura falou que não podia haver uma questão sobre raça no censo. Então ele estava pautando sobre isso, sobre a diminuição da população negra, estava pautando sobre o embranquecimento da população, pautou também sobre a violência, a dificuldade de educação e acesso. Mas 30 anos depois, inspirado nesse termo do Abdias, no livro do Abdias também, o genocídio agora ele não é mais entendido como esse processo, mas o genocídio ele é mais falado como esse sistema que vai concatenar a violência letal e o Estado brasileiro, que é justamente o que a gente vem construindo nos slides anteriores. E aqui a gente chega, então, falando sobre o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, MNU, que começou justamente por causa da morte do Robson Silveira da Luz, que foi morto por policiais, foi torturado até a sua morte, e depois disso teve uma manifestação muito significativa no Teatro Municipal de São Paulo, em 7 de julho de 1978, e daí que originou o MNU, que tinha como uma de suas grandes pautas a violência policial. Então, essa daqui, imagem em preto e branco, é a imagem da escadaria do Teatro Municipal, que, assim, que manifestação histórica, e aqui é uma imagem dos militantes do MNU hoje. A gente pode ver aqui o Milton, a Regina, no show do Emicida, inclusive, recomendo muito o documentário Amarelo do Emicida, que está na Netflix, maravilhoso. Ele também faz uma retomada sobre a história negra no Brasil, e no show que ele fez no Teatro Municipal, ele convidou esses militantes para estarem lá. Então, o Movimento Negro Unificado, nesse texto que eu recomendei para vocês lerem para hoje, ele fala que o Movimento Negro Unificado foi um dos grandes significantes da pauta da violência policial no Brasil, de trazer essa pauta para o movimento negro, para a gente pensar isso cotidianamente. E no Programa de Ação de 1982, eles colocaram isso, o enfrentamento à violência policial, além de diversos outros temas que a gente também passou aqui pelas aulas passadas, né, sobre desmistificação da democracia racial, organização política da população negra, transformação do movimento negro em movimento de massas, que são pautas, assim, extremamente importantes, por isso que eu coloquei aqui, porque acho que é bom a gente sempre lembrar esse Programa de Ação do MNU, que continua sempre muito atual para a gente nos dias de hoje. Então, o MNU foi esse exponencial, assim, na discussão
da violência racial dentro do movimento negro. E eu coloquei também essa fotinho que está na dissertação do Paulo Ramos, que eu indiquei para vocês, e eu achei ela muito interessante, como que já estava acontecendo no ano de 1985, debate sobre violência urbana e a questão racial. A gente pode ver que isso já vem de muito tempo. E a Sueli Carneiro, ela aponta que essa discussão sobre a violência policial, sobre o assassinato da polícia, das pessoas negras pela polícia, ela vem acontecendo há muito tempo, mas ela também vem mudando de alvo, porque anteriormente uma pauta muito significativa era chacinas de crianças, na década de 80 e 90. O alvo da violência policial naquela época eram crianças e adolescentes de 15 a 17 anos, negros e periféricos. Isso, quem fez essa pesquisa foi o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas. E também, no ano de 1988, no centenário da abolição da escravidão, a UNEGRO traz essa pauta da repressão policial dos grupos de extermínio e faz diversos encontros e atividades para falar sobre essas questões. E também teve uma campanha do MNU no início dos anos 2000 sobre Mano, não mate, não morra. Que isso é uma questão interessante, assim, acho que para a gente pensar como que a violência ela está muito presente nas comunidades negras brasileiras, né? Para a gente pensar um pouco criticamente sobre isso e sobre o que isso significa. No ano de 2007, o Enjune criou a campanha contra os genocídios da juventude negra, muito interessante. Inclusive, por ser recente, tem várias informações sobre isso na internet, vale a pena pesquisar também. E eu trouxe a fala de uma das articuladoras, a Mara Zenzelli, sobre esse encontro que eles fizeram com diversas mesas e debates sobre o genocídio, sobre a violência policial. E ela diz: nós manifestávamos contra a redução da maioridade penal e pelo direito à vida da juventude negra. No meio do ato, os policiais pararam o carro de som, dizendo que nós tínhamos que retirar os cartazes porque eram cartazes contra a violência policial. A polícia não hesita em reprimir, mas o povo negro tem uma história imensa de lutas heróicas e esse tipo de violência contra nós só aumenta a nossa disposição de luta. Não abaixamos a cabeça. Aqui eu trago uma fala do MNU, que tem também inspiração nos Panteras Negras, que também é uma fala dos Panteras Negras. Eu trouxe essa imagem maravilhosa, assim, acho que todas as imagens dos Panteras são de cair o queixo, são incríveis, assim, o trabalho que os Panteras Negras fizeram no Brasil. Panteras Negras foi um movimento, fizeram nos Estados Unidos, perdão. Panteras Negras foi um movimento dos Estados Unidos, um movimento radical de negros de esquerda, que pautavam também muita violência policial e pautavam muito encarceramento em massa. Isso era uma questão muito importante para eles, porque, inclusive, diversos foram presos, diversos foram mortos pelo FBI, caçados, enfim. Tem até um filme que chama Judas e o Messias Negro, que fala um pouco sobre a história do Fred Hampton, que foi um Pantera Negra muito novo. Ele tinha 21 anos e já era uma liderança Pantera Negra, acho que na cidade de Chicago. Extremamente interessante para entender como que o aparato policial repressivo, investigativo do Estado atuou contra os Panteras, né? E os Panteras e o MNU trazem, então, essa questão de todo preso é um preso político. Na época da ditadura, aqui no Brasil, essa questão do preso político ficou muito popular, porque a gente falava muito sobre preso político serem aquelas pessoas que iam contra o governo ditatorial. Então, quem era preso porque fez algum tipo de manifestação, participava de algum movimento, teve algum tipo de atitude contra esse Estado ditatorial, era um preso político. Mas a gente entendendo o porquê que as prisões existem, como que elas existem, como que elas atuam, como que a polícia atua na forma de vigilância, na forma de controle de populações pobres, subalternas, negras no Brasil e nos Estados Unidos, a gente pode pensar que todo preso é um preso político.
Inclusive, nesse período ditatorial, teve uma expansão muito grande de prisões em terras indígenas. Enfim, de torturas enormes com a população indígena brasileira. E justamente eu acho que isso grita mais para a gente que todo preso é um preso político, porque as prisões e a polícia, elas são uma atividade política do Estado para reprimir essas populações subalternas, as populações que eles não querem que façam parte, assim, da Constituição da nação. E aqui eu trouxe rapidamente um pouco sobre o hip hop e o rap, né? Não só no Brasil, assim, mas em várias partes do mundo, o rap fala muito sobre questões prisionais e policiais. Não só o rap, mas hoje a gente pode falar muito sobre o funk também, que fala sobre isso, sobre violência policial, sobre a polícia, sobre as prisões, sobre essas experiências, sobre inclusive colegas, né? Funks escritos para colegas que faleceram de violência policial, que foram para o cárcere, enfim. E aí eu trouxe algumas pessoas, mas assim, a gente pode fazer uma lista de quase, acho que 20 horas aqui sobre quais são os cantores. Trouxe Racionais MC, porque assim, acho que é extremamente famoso, Facção Central também, acho que grita todas essas questões na nossa cara. O Dom L, que fala também sobre a polícia, nesse último álbum dele é muito interessante, que tem uma fala que ele fala hoje prendemos a polícia, ele é super interessante, porque o Dom L tem uma posição muito crítica também ao sistema carcerário, policial, etc. O Djonga, que fala muito sobre a questão do negro ser enxergado como ladrão, que isso é essencial para a reprodução desse ideal do negro enquanto o bandido, enquanto o criminoso e etc. Ele fala muito sobre isso. E também o Planet Hemp. Aqui eu falei um pouquinho sobre movimentos e coletivos contemporâneos, acho que só para a gente dar uma passada e a gente perceber que essa pauta continua muito em voga. Eu coloquei, assim, pouquíssimos aqui, 3, mas existem inúmeros, gente, inúmeros, que pautam sobre isso. Acho que em cada localidade a gente pode ver que existem movimentos e coletivos negros que falam sobre a questão da violência policial e do encarceramento. Aqui eu trouxe a Coalizão Negra por Direitos, que é enorme e que está sempre pautando isso, inclusive de forma institucional, que é muito importante para a gente. Trouxe também a questão dos juristas negros, acho que talvez vocês devem ter se encontrado, assim, principalmente nas redes sociais, com alguns advogados negros que estão aí fazendo uma atividade excelente de desencarceramento, pautando muito essa questão da violência policial. Na televisão, eles também sempre são chamados para falar um pouco, e também sobre a iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Inclusive, eu recomendo vocês a entrarem no site dessa iniciativa, eu posso colocar no chat depois, porque eles têm muita informação, eles mandam também muita informação por e-mail sobre algumas votações que acabam tendo sobre a questão policial, sobre a mudança dos polícias, sobre a violência policial. Eu trouxe alguns órgãos de pesquisa muito interessantes e muito aliados para a gente pensar sobre a violência policial e encarceramento no Brasil hoje, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Observatório da Segurança, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e Fogo Cruzado, que, além de pesquisa, também falam muito sobre notícias, né? E sobre notícias, eu trouxe 2 portais que eu sigo, mas tem inúmeros, inclusive, vocês podem deixar aí no chat para a gente compartilhar isso um pouco, que é o Alma Preta e o Mundo Negro, que também falam muito sobre a violência policial nos dias de hoje. E, para finalizar, finalmente, depois de muito falatório, vim conversar um pouco com vocês, que a gente pode continuar essa conversa depois do intervalo, sobre quem levanta a pauta de violência policial e encarceramento hoje. Além dos movimentos e coletivos negros, nós temos muitos movimentos que felizmente pautam isso incessantemente, que são os movimentos em bairros e favelas. Acho que diversas cidades têm esses movimentos que acabam nascendo sob uma necessidade mesmo de combate à violência policial. Aqui em São Paulo a gente tem o Rede contra o Genocídio,
Movimentos abolicionistas, a gente tem a Frente Estadual pelo Desencarceramento, que tem em Minas Gerais, tem em São Paulo, tem em diversos estados, e ela felizmente só se espalha pelo Brasil. Temos também a Amparar aqui no estado de São Paulo. Temos também movimentos de familiares, amigos e egressos do sistema prisional que acabam se fortalecendo, principalmente nas filas das prisões, se reunindo e pautando coisas muito com a administração das prisões para que os seus familiares que estão presos, seus amores, enfim, seus filhos, seus colegas, irmãos e etc., que estão presos, que eles não sofram mais violência lá dentro ainda, além da violência que a prisão já é, né, que o encarceramento já é, que eles não sofram ainda mais violações, que eles não sejam mortos, porque isso é uma realidade muito constante, mas que eles tenham atendimento médico, que muitas vezes também é negado, que eles tenham uma alimentação ok, que eles tenham acesso a produtos de saúde, enfim. Também tem o movimento de mães, que eu mencionei anteriormente, que é o movimento Mães de Maio, é um movimento extremamente expressivo, mas a gente pode perceber que em diversas comunidades já tem os seus próprios movimentos de mães, que são mães que perdem seus filhos para violência policial, ou então que têm seus filhos encarcerados e que se reúnem para pautar e para levantar justiça, mas uma justiça real, não uma justiça do Estado brasileiro, que a gente sabe que hoje em dia é quase balela para a população negra, essa justiça não existe. E também tem os movimentos e coletivos negros que a gente conversou um pouco aqui, a gente pode conversar um pouquinho mais. E é isso, gente. Terminei um pouco da minha apresentação, de falar um pouquinho com vocês sobre o encarceramento e a violência policial. É uma pauta extremamente importante, inclusive a gente está em anos de eleição, acho que é muito interessante a gente pensar isso, como que vai ser lidado pelas pessoas que a gente vota, pelos deputados estaduais, federais, senadores, pelos presidentes também que a gente vai votar, a gente sempre tem que estar pautando e pensando criticamente essa política, e enfim, sempre pensando aí na redução dessas violências e quem sabe um dia o fim dessas violências de Estado, né? E é isso. Muito bom, Fê. Vamos para o nosso intervalo clássico e 8h30 a gente volta, tá bom? 10 minutinhos para a gente respirar, tentar engolir um pouco desse panorama tenebroso aí que a Fernanda trouxe para a gente. Até logo, gente.